Na mansão luxuosa em Búzios com vista para o mar, gritos de dor quebravam a paz da manhã. Não! Eu não quero! Dói! Marco, 5 anos, chorava desesperado enquanto Isabela Galo, 35 anos, noiva do pai dele, tentava colocar tênis ortopédicos caros. Marco, você precisa usar os tênis, dizia Isabela com voz que soava paciente, mas tinha um fio de dureza por baixo. Os médicos disseram que você precisa andar para fortalecer os pés. Mas assim que o tênis tocava o pé, o menino gritava, como se estivesse sendo torturado. Alessandro Caruso, 50 anos, arquiteto naval de sucesso e viúvo, entrava no quarto. O que está acontecendo aqui? O rosto marcado por estresse e frustração. Meses disso. Meses das crianças gritando quando tinham que usar tênis, que engatinhavam em vez de andar, que choravam dos pés sem motivo aparente. Alessandro, Marco está fazendo birra de novo, dizia Isabela. Os médicos disseram que não tem nada fisicamente errado, mas ele se recusa a andar. Alessandro olhava para o filho. O rostinho estava vermelho de tanto chorar. Marco, campeão, você precisa tentar. Os tênis são especiais. Isabela comprou especialmente para você. Mas Marco balançava a cabeça com força. Eles doem. Pai, queimam. Alessandro suspirava. Era a conversa que tinham todo dia, todo santo dia. E não entendia. Tinha levado Marco e Chiara, a irmã gêmea dele, nos melhores ortopedistas do Brasil. Raios-X, ressonâncias, exames neurológicos. Todos diziam a mesma coisa. Não tem. Nada fisicamente errado. No canto do quarto, Chiara sentava na cama olhando com olhos arregalados. Ela também tinha tênis idênticos e também se recusava a usá-los. Preferia engatinhar ou ser carregada. Qualquer coisa menos colocar aqueles pés no chão com aqueles tênis. É psicossomático, tinha dito o último neurologista na semana passada. Luto pela mãe. Se manifesta como dor física. Recomendo terapeuta, não ortopedista. Alessandro tinha pagado R$ 10.000 por aquela consulta, para ouvir que os filhos dele estavam inventando dor. Sofia Moretti, 62 anos, nova empregada doméstica contratada 3 semanas atrás, limpava no corredor do lado de fora do quarto. Ouvia os gritos, ouvia toda manhã. O coração apertava. Era viúva de sapateiro. Tinha passado 40 anos trabalhando com sapatos, com pés, com couro. Conhecia calçados como Alessandro conhecia iates, e algo nessa situação a incomodava. Crianças não mentiam sobre dor. Não assim, não as duas, não por meses. Tinha algo. Devia ter algo. Chega, dizia Alessandro finalmente. Se não quer usar tênis, que engatinhe. Não posso continuar assim. Tenho reunião importante hoje. Saía do quarto frustrado. Isabela olhava para Marco com expressão que Sofia, pelo canto do olho, notava. Não era compaixão, era outra coisa. Satisfação? Não. Impossível. Sofia balançava a cabeça. Estava imaginando coisas. Isabela parecia dedicada às crianças. Forçava exercícios. Comprava tênis caros. Levava em consultas médicas. Era parceira perfeita para Alessandro. Pelo menos era o que parecia. Nos dias seguintes, Sofia observava. Era da natureza dela, reparar em detalhes, como Isabela toda manhã insistia que as crianças usassem aqueles tênis específicos. São ortopédicos, dizia. Custaram R$ 500 cada par. O médico recomendou. Mas Sofia, com o olho experiente, olhava para aqueles tênis. Eram bonitos, couro caro, sola robusta. Mas algo não batia. Por que tênis tão caros e bem feitos causavam tamanha agonia? Uma manhã, Sofia estava limpando a sala de jantar quando ouviu gritos da sala. De novo. Marco de novo. Isabela tinha pegado ele e estava forçando o tênis no pé dele. Você tem que usar, você é menino preguiçoso. O menino gritava. Dói, por favor, dói. Mas Isabela continuava, empurrando o pé dentro do tênis. E então, Sofia notou algo. O jeito que Isabela posicionava o pé. Como empurrava o calcanhar com uma força particular, como ajeitava algo dentro do tênis antes de amarrar os cadarços. Era gesto rápido, quase imperceptível, mas Sofia viu. Naquela noite, quando todos dormiam, Sofia não conseguia dormir. Continuava pensando naquele gesto,
no jeito que Isabela posicionava o pé, em como as crianças gritavam, no fato de que médicos não encontravam nada. A decisão se formou. Precisava olhar aqueles tênis, olhar de verdade, com olhos de alguém que entendia de calçados, não como médico que olhava pés, mas como artesã que olhava o objeto em si. Levantou da cama, vestiu o roupão, pegou uma bolsinha de ferramentas que tinha trazido de casa, ferramentas do marido morto, instrumentos de sapateiro. Caminhou silenciosamente escada acima, até o quarto dos gêmeos. A porta estava entreaberta. Podia ouvir a respiração profunda das crianças dormindo. Entrou em silêncio. Na luz fraca da lua que entrava pela janela, viu 2 pares de tênis, ao lado das camas, perfeitamente posicionados. Como sempre, Isabela era meticulosa. Sofia pegou um par, os tênis de Marco. Voltou pro seu quarto no andar de baixo, fechou a porta, acendeu o abajur, colocou os tênis na mesa, olhou. De fora eram perfeitos, couro de alta qualidade, costuras impecáveis, sola apropriada. Tudo parecia correto, mas Sofia não olhava só o exterior. Pegou uma faquinha do kit dela, faca que o marido usava para tirar palmilhas. Começou a trabalhar na palmilha interna, aquele acolchoado que fica em cima da sola principal, onde o pé apoia. Trabalhava delicadamente, com paciência de artesã, levantando as bordas, tirando o adesivo. E então, quando a palmilha se soltou completamente, Sofia congelou. O coração parou de bater por um segundo, porque ali, colado na sola por baixo, bem no ponto onde o calcanhar pressiona com mais força, tinha algo pequeno, fino como moeda, mas com superfície estranha, brilhante, metálica. Sofia se aproximou com a lâmpada e viu pontinhos pequenos, minúsculos, quase invisíveis, agulhas finas apontando para cima, espinhos de cacto, embutidos num disco metálico. As mãos de Sofia tremiam enquanto tocava o objeto delicadamente. As pontas eram afiadas, não o suficiente para perfurar a pele imediatamente, mas quando o peso do corpo da criança pressionava, quando andava, aquelas pontas pressionavam na carne macia do calcanhar, causando dor aguda, queimante, constante, mas sem deixar marcas evidentes, porque eram pequenas demais, finas demais. A dor sumia quando o tênis era tirado, mas enquanto estava usando, era tortura, tortura perfeita, invisível, indetectável por raio-x ou ressonância magnética. Sofia sentiu náusea subir. Meu Deus, sussurrou. Quem faria isso? Quem colocaria espinhos em tênis de criança? Mas sabia a resposta. Isabela. Tinha que ser Isabela. Era ela que tinha comprado os tênis. Era ela que insistia que as crianças usassem. Era ela que posicionava os pés tão deliberadamente toda manhã. Era ela que controlava tudo sobre aqueles malditos tênis. Mas por quê? Por que torturar crianças inocentes? Que mente doentia faria isso? Sofia conferiu o outro tênis. Mesmo disco, mesmos espinhos. Os 2 tênis eram armas, instrumentos de tortura disfarçados de ajuda médica, e ninguém tinha visto, porque ninguém tinha olhado de verdade dentro dos tênis. Médicos olhavam pés, pele, ossos, nervos, mas não o objeto que causava a dor, porque era óbvio demais, simples demais. Quem suspeitaria que tênis caros, ortopédicos, comprados por noiva dedicada, contivessem espinhos de cacto? Sofia precisava contar para Alessandro, imediatamente. Mas era meia-noite. E como explicar? Senhor, sua noiva está torturando seus filhos com espinhos escondidos em tênis? Parecia loucura, até para ela. Mas tinha prova. Tinha os discos metálicos, tinha os espinhos, tinha os tênis. Era evidência física, inegável. Decidiu esperar amanhã, quando Alessandro estivesse acordado, quando pudesse mostrar tudo à luz do dia, quando pudesse fazer ele ver o que nenhum médico tinha visto. Mas enquanto esperava o amanhecer chegar, a mente de Sofia trabalhava. Pensava em Isabela, no jeito que olhava as crianças quando achava que ninguém via, não com amor, com irritação, ressentimento, como se a presença deles fosse obstáculo. E então lembrou. Alessandro era viúvo, rico,
As crianças eram herdeiras. Se as crianças ficassem problemáticas, doentes, psicossomáticas, quem ia parecer heroína? Quem seria a parceira paciente que lidava com crianças difíceis? Isabela estava se posicionando como indispensável enquanto tornava as crianças dependentes e sofridas. Era plano diabólico, perfeito, exceto por um detalhe que Isabela não tinha previsto. Sofia Moretti, viúva de sapateiro, mulher que entendia de calçados, que sabia olhar sob a superfície, que tinha ferramentas e conhecimento para desmontar e revelar segredo cruel que estava escondido à vista de todos. Sofia colocou os tênis e os discos numa sacola, escondeu a sacola embaixo da cama e esperou o sol nascer. Esperou Alessandro acordar, esperou o momento certo para revelar o monstro que vivia na casa dele e que torturava os filhos dele, um passo de cada vez. Você está me ouvindo do Rio? De São Paulo? De Salvador? Comenta sua cidade. Estamos perto de 1000 inscritos. Deixa um like e se inscreve. Que Deus te abençoe. Ao amanhecer, Sofia esperava na cozinha. Preparava café, mas a mente estava em outro lugar. A sacola com os tênis e discos metálicos estava escondida embaixo do avental. Precisava falar com Alessandro antes que Isabela acordasse. Antes que a rotina da manhã começasse. Antes que as crianças fossem torturadas de novo. Ouviu passos na escada. Alessandro descia. Como sempre, era o primeiro acordado. Homem disciplinado. Preciso. Bom dia, Sofia, dizia entrando na cozinha. Café tá pronto? Sofia acenava. Sim, senhor, mas preciso falar com o senhor. É urgente. Alessandro olhava para o relógio. Tenho teleconferência em 30 minutos com clientes de Dubai. Pode esperar? Sofia balançava a cabeça com firmeza. Não, senhor. É sobre as crianças, sobre os pés deles. Alessandro parava, o rosto mudava. Você achou algo? Outro médico? Outro especialista? Sofia respirava fundo. Não, senhor. Achei a causa de verdade. Não tá nos pés, tá nos tênis. Alessandro olhava confuso. Nos tênis, mas são ortopédicos. Isabela mandou fazer sob medida. Posso mostrar? Perguntava Sofia. Sem esperar resposta, puxava a sacola. Colocava os tênis na mesa da cozinha. Depois, os 2 discos metálicos. À luz da manhã, os espinhos eram visíveis claramente. Pequenos, cruéis, perfeitamente projetados para causar dor. Alessandro olhava. Não entendia imediatamente. O que é isso? Sofia explicava com voz calma, mas firme. São discos que encontrei colados dentro dos tênis do Marco, embaixo da palmilha. Tá vendo os espinhos? São espinhos de cacto. Quando a criança anda, o peso pressiona o calcanhar contra os espinhos. Causa dor aguda, mas não deixa marca permanente. Alessandro pegava o disco na mão, tocava os espinhos com o dedo. Meu Deus, sussurrava. São afiados. Olhava para os tênis, depois para Sofia. Tá dizendo que alguém colocou isso de propósito nos tênis dos meus filhos? Sofia acenava. Sim, senhor. E só tem uma pessoa que controla esses tênis, que comprou eles, que insiste que as crianças usem todo dia, que posiciona os pés de um jeito específico. Não precisava dizer o nome. Alessandro entendia. O rosto ficava pálido, depois vermelho. Isabela, sussurrava. Tá acusando Isabela? Senhor, dizia Sofia. Gentilmente, trabalhei com calçados a vida toda. Meu marido era sapateiro. Esses discos não estão aí por acaso. Tão posicionados exatamente onde causam mais dor, tão escondidos embaixo da palmilha profissional que precisa de ferramentas para tirar. Nenhuma criança ia encontrar, nenhum médico ia conferir, porque quem suspeita de tênis? Mas eu suspeitei, porque criança não mente sobre dor, e tênis sempre são problema quando a dor começa. Alessandro sentava pesadamente na cadeira, segurava o disco na mão como se queimasse. Por quanto tempo? Perguntava com voz rouca. Quanto tempo ela torturou meus filhos? Sofia pensava. As crianças começaram a reclamar dos pés 3 meses atrás? 4? Alessandro acenava devagar. 4 meses. Desde que Isabela comprou aqueles tênis especiais. Disse que eram recomendados por especialista em São Paulo. Sofia olhava para Alessandro com compaixão. Senhor, preciso conferir os tênis da Chiara também.
Se Marco tem espinhos, provavelmente Chiara tem... Também. Alessandro se levantava bruscamente. Vou buscar os tênis agora. Mas enquanto Alessandro se levantava, ouviram voz do corredor. Alessandro, cadê você? Era Isabela. Descia as escadas. Alessandro olhava para Sofia urgentemente. Esconde tudo. Não fala nada ainda. Sofia rapidamente colocava os tênis e discos na sacola. Escondia embaixo da pia, bem na hora que Isabela entrava na cozinha. Vestida em roupa de ginástica elegante, cabelo perfeito, sorriso perfeito. Bom dia, amor, dizia, beijando o rosto de Alessandro. Café pronto? Hoje temos que levar as crianças no fisioterapeuta às 10. Alessandro olhava para ela. Pela primeira vez, olhava de verdade. Essa mulher que por 6 meses tinha vivido na casa dele, que tinha chorado com ele quando as crianças gritavam de dor, que tinha acompanhado em cada consulta médica, que parecia tão dedicada, tão paciente. Tinha sido tudo teatro? Era tudo manipulação? Isabela, dizia Alessandro com voz que tentava manter normal, precisamos conversar sobre as crianças, sobre os tênis delas. Isabela olhava inocentemente. O que tem nos tênis? São os melhores que consegui encontrar. Viu os preços? Vi sim, dizia Alessandro. Mas quero que um especialista olhe eles. Olhe de verdade. Talvez o problema não seja nos pés, mas nos tênis. Isabela ria nervosamente. Alessandro, você está sendo ridículo. Levamos as crianças em 10 médicos. Nenhum sugeriu problema com tênis. Porque ninguém olhou de verdade, interrompia Sofia. Não. Conseguia ficar calada mais. Senhor, me desculpe, mas os tênis deveriam ser examinados. Profissionalmente. Isabela se virava para Sofia com olhos frios. Você é empregada, não especialista médica. Não se intrometa. Mas Alessandro levantava a mão. Sofia tem razão. Os tênis deveriam ser conferidos. Isabela sentia o controle escapando. Tá bom, dizia com voz tensa. Se quer conferir tênis, confere. Mas depois para com essa paranoia e foca no problema de verdade, a saúde mental das crianças. Era ataque calculado. Desviar o foco dos tênis para o estado psicossomático das crianças. Mas Alessandro não desviava mais. Quero ver os tênis da Chiara também, agora. Isabela empalidecia levemente. Tão no quarto dela. Vou buscar. Não, dizia Alessandro com firmeza. Vamos juntos. Era teste. E Isabela sabia, mas não podia recusar sem parecer suspeita. Subiram juntos. Sofia o seguia. No quarto dos gêmeos, as crianças ainda dormiam. Alessandro pegava os tênis da Chiara do lugar deles, ao lado da cama. Segurava nas mãos. Sentia o peso. Olhava o exterior. Depois olhava para Sofia. Pode conferir? Sofia acenava. Pegava os tênis. Ali mesmo, na frente de Alessandro e Isabela, começava o processo de tirar a palmilha. Mãos experientes trabalhavam rapidamente. Isabela olhava com o rosto ficando cada vez mais pálido. O que você está fazendo? Esses tênis custaram R$ 500. Mas Sofia não parava. E quando a palmilha se levantava, revelando disco idêntico com espinhos idênticos, o ar saía de Alessandro como se tivesse levado um soco. Não, sussurrava. Não, não, não. Pegava o disco, olhava os espinhos, olhava para os tênis da filha, depois olhava para Isabela, e nos olhos dele, Sofia via algo se quebrar. Confiança, amor, tudo o que tinha acreditado sobre essa mulher, despedaçado. Pode explicar isso? Perguntava Alessandro com voz perigosamente calma. Isabela recuava. Eu não sei como chegou aí. Talvez defeito de fabricação? Mas a mentira era fraca, transparente. Alessandro avançava. Defeito de fabricação, discos metálicos com espinhos de cacto perfeitamente posicionados embaixo das palmilhas, nos 2 pares de tênis. A voz subia. Por 4 meses você torturou meus filhos. O grito acordava as crianças. Marco e Chiara sentavam nas camas assustados. Pai? Chamava Chiara com voz pequena. Alessandro se controlava imediatamente. Não queria assustar as crianças mais. Respirava fundo. Tá tudo bem, princesa. Papai só descobriu uma coisa. Virava para Isabela. Sai desse quarto. Agora. Isabela ainda tentava. Lágrimas agora.
Alessandro, você tem que entender. Era só... Sai! Gritava Alessandro. Isabela saía rapidamente. Alessandro se ajoelhava na frente das camas dos filhos. Marco, Chiara, papai descobriu por que os pés doem. Não é culpa de vocês. Vocês não estão doentes. Alguém colocou coisas ruins nos tênis de vocês. Marco olhava com olhos arregalados. Nos tênis? Alessandro acenava. Sim, mas não mais. Aqueles tênis vão embora. E a pessoa que colocou vai embora também. Sofia via lágrimas nos olhos de Alessandro enquanto abraçava os filhos. Me desculpem, dizia com voz quebrada. Me desculpem tanto por não ter entendido antes. Me desculpem que vocês sofreram, que os médicos não acreditaram, que eu não acreditei o suficiente. Me desculpem. As crianças o abraçavam apertado. Tá tudo bem, pai, dizia Sofia suavemente. Agora sabe, agora pode proteger eles. Alessandro se levantava. Passava os tênis malditos para Sofia. Guarda isso, é prova. Liga para a polícia. Quero Isabela presa por... Não sabia nem como chamar esse crime. Tortura? Abuso? Crueldade contra crianças? Ligo agora, dizia Sofia. Mas primeiro, Alessandro precisava encarar Isabela. Descia as escadas como tempestade. Encontrava Isabela na sala fazendo mala rapidamente. Achei que ia embora antes que você fizesse escândalo, dizia com voz fria. A máscara tinha caído completamente. Não mais mulher dedicada, só cinismo duro. Por quê? Perguntava Alessandro. Por que fazer isso com crianças inocentes? Isabela olhava para ele com desprezo. Porque eram obstáculos, sempre chorando pela mãe morta, sempre precisando de atenção. Eu queria você, sua casa, sua vida, mas eles estavam sempre no meio. Então encontrei um jeito de torná-los problemáticos, doentes, dependentes, e eu seria a heroína que ficava apesar de tudo. Confessava com frieza que deixava Alessandro sem palavras. Você é um monstro, sussurrava. Monstro que eu trouxe para a vida dos meus filhos. Você acredita no poder da observação atenta? Acha que sabedoria prática vale tanto quanto ciência? Deixa um like se Sofia te inspirou. Se inscreve para o final chocante. Agora, vamos continuar. Vai embora, dizia Alessandro com voz que tremia de raiva controlada. Antes que eu faça algo que vou me arrepender. Isabela ria amargamente. Vai me denunciar? Com que prova? Espinhos em tênis? Posso dizer que já estavam lá quando comprei. Que não sabia. Alessandro olhava para ela com olhos frios. Você confessou. Na frente de mim e da Sofia. E as crianças ouvem tudo. Chiara tem 7 anos. Pode testemunhar. Quer tentar a sorte com um juiz? Isabela percebia. Tinha falado demais. No momento de raiva, tinha revelado tudo. Eu não quis dizer... Sai, repetia Alessandro. Pega suas coisas e vai. Se eu ainda te vir na propriedade em 10 minutos, ligo para a polícia. E aí não vai ser só expulsão. Vai ser prisão. Isabela agarrava a mala e corria para a porta. Parava. Essas crianças vão te arruinar, cuspia. São fracas, problemáticas, igual a mãe deles era. Era o último erro. Alessandro se movia tão rápido que Sofia, olhando da escada, quase não via. Agarrou Isabela pelo braço. Minha esposa era uma santa. E meus filhos são bênção. Você é o câncer que quase destruiu a família. Agora vai. Empurrava Isabela para fora. Ela caía no degrau. Se levantava com dignidade ferida e corria para o carro. Em menos de 5 minutos, tinha sumido. Alessandro fechava a porta, se apoiava contra ela. As pernas tremiam. Senhor, dizia Sofia gentilmente, quer sentar? Trago água. Alessandro acenava fracamente. Sentava no sofá. 4 meses, dizia olhando para as mãos. Por 4 meses meus filhos foram torturados. Cada passo, cada vez que usavam aqueles tênis. E eu forcei eles. Levei em médicos que diziam que mentiam, que era tudo na cabeça deles. Sofia trazia água. Sentava ao lado de Alessandro. Senhor não podia saber. Era crueldade. Invisível. Projetada para ser indetectável. Alessandro balançava a cabeça. Deveria ter escutado eles. Quando diziam que queimava, que doía, mas estava tão convencido que tinha que ser condição médica,
que se médicos não achavam nada, tinha que ser psicológico. A voz falhava. Falhei como pai. Sofia colocava a mão gentil no braço dele. Não, acreditou em especialistas. É natural. Mas quando mostrei a prova, acreditou imediatamente. Agiu, protegeu. Isso é ser pai. Sirenes soavam lá fora. A polícia chegava. Sofia tinha ligado enquanto Alessandro confrontava Isabela. 2 agentes entraram. Senhor Caruso, recebemos chamada sobre abuso de menores. Alessandro se levantava. Mostrava os tênis, os discos, os espinhos. Explicava tudo. Os agentes escutavam com rostos cada vez mais chocados. Isso é... Nunca vi nada assim, dizia um. É tortura, premeditada, sofisticada. O outro agente tirava fotos, colocava os discos em sacos de evidência. Cadê a suspeita? Foi embora, dizia. Alessandro, mas tem o nome, endereço de onde morava antes, placa do carro. Dava todas as informações. Ela confessou na frente de mim e da minha empregada. Disse que queria tornar as crianças problemáticas para ela parecer indispensável. Os agentes anotavam. Vamos emitir mandado. Isso é crime sério. Tortura de menores, abuso agravado, pega anos de prisão. Alessandro acenava. Ótimo. Quero que pague por cada lágrima, cada grito, cada momento de dor que causou. Depois que a polícia foi embora, Alessandro subia para o quarto das crianças. Entrava devagar. Marco e Chiara sentavam nas camas assistindo o desenho que Sofia tinha colocado para distrair. Vendo o pai, corriam para ele. Pai, Isabela foi embora. Alessandro se ajoelhava. Foi. Para sempre. Nunca mais volta. Chiara olhava preocupada. Mas nossos tênis... Alessandro a parava gentilmente. Aqueles tênis vão para o lixo. Vocês nunca mais vão usar eles. Marco perguntava timidamente. Podemos andar sem tênis? Alessandro ria, através das lágrimas. Podem correr sem tênis, pular sem tênis, brincar sem tênis, pelo tempo que quiserem. As crianças olhavam para ele como se tivesse dito algo mágico. De verdade? Alessandro acenava. De verdade. E se os pés doerem, se qualquer coisa doer, tem que me contar. Sempre. E eu vou acreditar. Prometo que vou sempre acreditar. Abraçava os dois apertado. Me desculpem tanto, tanto. As crianças o seguravam forte. A gente te ama, pai, diziam juntos. Nos dias seguintes, a transformação foi milagrosa. Primeira vez que Alessandro tirou aqueles tênis malditos, Marco e Chiara começaram a andar normalmente, sem dor, sem gritos, sem lágrimas. É milagre, dizia Alessandro, vendo eles brincarem no jardim. Descalços, felizes. Sofia sorria. Não é milagre, senhor. É só ausência de tortura. As crianças sempre foram saudáveis. Só alguém machucava eles de propósito. Alessandro olhava para Sofia. Como te agradeço. Você salvou meus filhos. Viu o que eu, com todo o meu dinheiro e... Especialistas, não vi. Sofia balançava a cabeça modestamente. Só olhei onde ninguém mais olhava. Meu marido sempre dizia, quando o pé dói, primeiro olha o sapato, depois olha o pé. Os médicos olhavam só os pés. Eu olhei os tênis. Alessandro tomava uma decisão. De hoje em diante você não é mais empregada, você é... não sei o título certo. Consultora da família? Tutora? Sofia ria. Sou o que sempre fui. Pessoa que cuida de crianças. Título não importa. Mas Alessandro insistia. Salário. Triplica. E quero que ensine Marco e Chiara seu ofício, como seu marido te ensinou. Ofício? Perguntava Sofia confusa. Fazer sapatos, explicava Alessandro. Quero que aprendam. Para entenderem, para saberem olhar, para nunca mais serem vítimas de algo escondido em objeto comum. Era ideia bonita. Sofia acenava emocionada. Seria uma honra. Posso montar oficininha na garagem? Alessandro sorria. Monta onde quiser. A casa é tua tanto quanto minha. Era começo da cura. Não só para as crianças, mas para Alessandro também, que estava aprendendo que proteção não vinha de dinheiro ou especialistas, mas de atenção, de escuta, de acreditar. 2 semanas depois, Isabela foi presa. Tentava sair do Brasil pela fronteira com o Paraguai. Tinha passaporte falso, explicava o detetive Marini para Alessandro. Tava fugindo, mas pegamos ela.
O julgamento seria em 3 meses. As crianças têm que testemunhar? Perguntava Alessandro preocupado. O detetive balançava a cabeça. Com a confissão que ela fez, na frente do senhor e da testemunha, com prova física, provavelmente não. Mas se for necessário, usamos depoimento em vídeo, para proteger eles. Alessandro ficava aliviado. Bom, já sofreram o suficiente. 1 mês depois da descoberta, Alessandro levou Marco e Chiara num podólogo, especialista de pé de verdade. Quero ter certeza que não tem dano permanente, explicava. O médico examinava com atenção. Os pés são perfeitamente saudáveis, anunciava depois. Nenhum dano nos tecidos, nenhum problema estrutural. Tiveram sorte. Se continuasse por anos, podia causar problemas permanentes. Mas agora, são saudáveis. Alessandro sentia peso enorme sair. Graças a Deus. E graças a Sofia, dizia olhando para a empregada que tinha acompanhado. Na garagem convertida, Sofia montava a oficina. Bancada de trabalho do marido, ferramentas, couros, tudo necessário para fazer sapatos à mão. Marco e Chiara olhavam fascinados enquanto ela mostrava. Isso é como se corta couro. Isso é como se costura. Isso é como se faz sola. As crianças tocavam os materiais com curiosidade. É difícil? Perguntava Marco. Sofia sorria. É trabalho, mas trabalho bonito. Porque no final, você cria algo que ajuda pessoas a andar, que protege os pés, não que machuca. 3 meses depois, o julgamento de Isabela começou. Alessandro não levou as crianças, mas foi ele. Queria ver. Queria que Isabela visse as consequências. Na sala do tribunal, Isabela sentava pálida. O advogado de defesa tentava. Foi estresse. Foi momento de loucura temporária. Mas o promotor foi impiedoso. Mostrava os discos, os espinhos, fotos dos tênis. Isso não é loucura temporária. É tortura premeditada, sofisticada, cruel. Ela comprou discos especiais, instalou profissionalmente, escondeu. E por 4 meses assistiu crianças sofrerem. Até acompanhou em médicos mantendo a farsa. O depoimento de Sofia foi crucial. Vi como ela posicionava os pés, explicava. Com precisão, com conhecimento de exatamente onde causar mais dor. Não foi casualidade, foi sadismo calculado. O júri olhava para Isabela com nojo crescente. Quando a sentença veio, foi sem piedade. 18 anos por tortura agravada de menores. Ela abusou da confiança, disse o juiz. Abusou da posição. Abusou da vulnerabilidade de crianças que já tinham perdido a mãe. É crueldade que a sociedade não pode tolerar. Alessandro assistia enquanto Isabela era levada embora. Sentia nada. Não satisfação. Não raiva. Só vazio onde tinha achado que era amor. Acabou, dizia para Sofia enquanto saíam do tribunal. Finalmente acabou. Sofia acenava. Agora é hora de viver, de curar completamente, de ser família sem sombra. Alessandro sorria. Você tá certa, como sempre. Voltavam para a mansão onde Marco e Chiara esperavam com o macarrão que tinham ajudado a fazer. Era normalidade. Linda. Normal. Vida sem tortura escondida. Sem dor inexplicável. Só família que curava. Juntos. Você acredita que sabedoria prática pode salvar quando ciência falha? Acha que observar detalhes pequenos é forma de proteção? Deixa um like se essa história abriu seus olhos. Se inscreve para o final emocionante. Agora vamos continuar. 5 anos depois daquela manhã, quando Sofia tinha mostrado os discos com espinhos para Alessandro, a vida na mansão em Búzios estava transformada completamente. Marco e Chiara, agora com 10 anos, corriam livremente pela praia particular. Descalços, rindo, sem medo, sem dor. Alessandro, 55 anos, olhava da varanda com sorriso que não tinha em anos. Olha eles, dizia para Sofia. É como se os primeiros 5 anos tivessem sido sombra, e só agora vivem de verdade. Sofia, 67 anos, acenava com satisfação. Criança é resiliente. Quando a dor acaba, curam rápido. A oficina na garagem tinha virado paixão para os gêmeos. Toda tarde depois da escola, corriam para lá. Vó Sofia, chamavam. Tinham começado a chamá-la assim naturalmente. Podemos fazer sapatos hoje? Sofia ria. Sempre. Mas primeiro, lição de casa.
Era a rotina que amavam. Lição, depois oficina, onde aprendiam a arte antiga de fazer sapatos à mão. Por que é importante? Alessandro perguntava uma vez. Marco respondia com seriedade, além dos anos dele. Porque temos que entender objetos que tocamos, que usamos. Assim ninguém pode esconder coisas ruins dentro. Era a lição mais profunda do que Alessandro tinha imaginado. Não só sobre sapatos, mas sobre vigilância. Sobre não confiar cegamente. Sobre olhar sob a superfície. Você ensinou para eles. Ceticismo saudável, dizia Alessandro para Sofia, sem tornar eles paranoicos. É equilíbrio difícil. Sofia sorria. Vida é cheia de equilíbrios. Confiar, mas verificar. Amar, mas proteger. Acreditar, mas confirmar. Alessandro tinha aprendido também. Não mais o arquiteto que confiava só em dados e especialistas, mas pai que escutava a intuição, que olhava detalhes, que acreditava nos filhos. 10 anos depois da descoberta, Marco e Chiara tinham 15 anos. Estavam planejando o projeto para a escola. Queremos fazer a apresentação, explicava Chiara durante jantar, sobre abuso escondido, sobre como pode estar em lugares onde ninguém olha. Alessandro olhava preocupado. Quer falar sobre o que aconteceu com você? Chiara acenava com determinação. Sim, porque se aconteceu com a gente, pode acontecer com outros, e talvez nossa história ajude alguém a ver, como vó Sofia viu. Marco acrescentava, não temos mais medo, não somos mais vítimas, somos sobreviventes que podem ajudar outros. Alessandro olhava para os filhos com orgulho imenso. Se vocês estão prontos, eu apoio, mas só se tiverem realmente prontos. As crianças estavam prontas. Tinham processado o trauma com a ajuda de anos de terapia e amor familiar. Agora queriam usar a experiência para educar. É o que vó Sofia fez, dizia Marco. Ela usou o conhecimento dela para nos salvar. Agora podemos usar nossa história para salvar outros. A apresentação na escola foi poderosa. Marco e Chiara contaram a história. Não cada detalhe. Gráfico, mas a essência. Alguém nos machucou, de jeito escondido, em objetos que usávamos todo dia. Médicos não achavam, porque não olhavam no lugar certo, mas empregada doméstica, com sabedoria prática, viu o que a ciência perdeu. Mostraram fotos dos discos com permissão da polícia. Os espinhos. Isso é o que estava escondido nos nossos tênis, por meses, causando dor que todo mundo achava que era imaginária. O impacto foi enorme. Professores choravam, alunos estavam chocados. Mas quem faria? A isso perguntava alguém. Chiara respondia com maturidade. Pessoas que parecem normais, que parecem amorosas, mas que têm algo quebrado dentro. Por isso temos que olhar. Temos que escutar quando crianças dizem que algo dói, mesmo se não vemos causa óbvia. Era a mensagem que ressoava, que educava, que potencialmente salvava. 15 anos depois daquela descoberta, Alessandro recebeu ligação. De mãe desesperada em São Paulo. Senhor Caruso, li a história dos seus filhos. Meu filho chora toda vez. Que usa jaqueta da escola. Diz que queima. Mas não vejo nada. Médicos dizem que é ansiedade. Mas depois de ler sua história, posso mandar a jaqueta? Alguém pode conferir? Alessandro passava o pedido para Sofia. Quer olhar? Sofia acenava. Claro. Se posso ajudar uma criança, vale o tempo. A jaqueta chegou. Sofia examinava com cuidado. Costuras, forro, bolsos. E então achou. Fios metálicos pequenos, quase invisíveis, tecidos na costura interna da gola. Fios que irritavam a pele sensível do pescoço. Achei, anunciava. Não espinhos dessa vez, mas fios metálicos. Mesmo princípio, dor escondida, invisível a olho casual. Ligava para a mãe. Tire o forro da gola. Vai encontrar os fios. Tire eles. A jaqueta vai ficar segura. A mãe chorava de alívio. Obrigada. Muito obrigada. Estava começando a achar que meu filho mentia. A palavra se espalhou. Outros pais ligavam. Outros casos suspeitos. Nem todos eram abuso intencional. Alguns eram só defeitos de fabricação. Mas alguns eram crueldade deliberada. E toda vez, Sofia ou Marco ou Chiara, que tinham aprendido o ofício, achavam o problema. Viramos detetives de objetos do dia a dia, brincava Marco. Mas não era brincadeira, era missão.
nascida da dor, transformada em serviço. Fundação Sofia Moretti, chamaram quando formalizaram. Dedicada a examinar objetos que causavam dor inexplicável em crianças. 20 anos depois daquela manhã de revelação, Isabela foi solta da prisão. Tinha cumprido 18 anos. Tinha 55 anos. Quebrada, mudada. Ou pelo menos era o que dizia. Escreveu carta para Alessandro. Não peço perdão. Não mereço. Mas quero que saiba. Todo dia na prisão, pensei no que fiz. Nos rostinhos deles quando gritavam. Na crueldade que infligi. E a vergonha que sinto é punição perpétua. Alessandro mostrou a carta para Marco e Chiara, agora com 25 anos. O que vocês acham? Perguntava. Marco pensava. Ela pagou o preço legal. 18 anos. É tempo longo. Chiara acrescentava. Mas não. Temos que perdoar. Perdão é pra gente mesmo, não pra ela. Alessandro acenava. Não vou responder. Ela disse o que tinha que dizer. Nós vivemos o que tínhamos que viver. Capítulo tá fechado. Não mandaram resposta. Não procuraram vingança adicional. Não procuraram reconciliação. Simplesmente continuaram vivendo. Isabela era passado. Doloroso. Mas passado. O presente era o que contava. 25 anos depois, Sofia morreu em paz aos 87 anos. Na mansão que tinha se tornado lar. Alessandro, Marco, Chiara e 4 netos estavam com ela. Obrigado, sussurrava Alessandro segurando a mão dela. Por ter olhado, por ter visto, por ter tido coragem de mostrar. Sofia sorria fracamente. Foi presente que meu marido me deu. Conhecimento de sapatos. Quem diria que salvaria crianças? Olhava para Marco e Chiara. Vocês são meu orgulho. De crianças torturadas a adultos que ajudam outros. É legado bonito. Fechava os olhos. A mulher que tinha olhado onde ninguém olhava. Que tinha tirado a palmilha e encontrado crueldade escondida. Que tinha salvado 2 crianças com sabedoria prática e coragem de falar. Enterraram Sofia no cemitério da família. A lápide, escrita por Marco e Chiara, dizia: Sofia Moretti, 1960-2047. Viúva de sapateiro. Quando crianças gritavam e médicos não achavam causa, ela olhou onde ninguém olhava, embaixo da palmilha, dentro do tênis, e achou espinhos escondidos que torturavam inocentes. Com mãos experientes e coração corajoso, tirou algo estranho e salvou 2 vidas. Durma em paz, guardiã que viu sob a superfície. 30 anos depois daquela descoberta, a história era lenda no campo de proteção infantil. Os espinhos escondidos, chamavam. Quando a empregada desmontou tênis e achou tortura. Ensinada em cursos médicos, em formação forense. Doutora Martelli, neurologista, fazia a apresentação. Caso Caruso nos ensina humildade. Tínhamos toda a tecnologia, ressonância, raios X, mas não tínhamos sabedoria prática de examinar o objeto em si. Assumimos que tênis caros eram seguros. Não olhamos dentro. A Fundação Sofia Moretti tinha examinado 5.000 objetos em 30 anos. Tênis, jaquetas, mochilas, camas. 5.000 casos, diziam Marco e Chiara, agora com 55 anos e diretores, de dor inexplicável. 78 eram abuso intencional, como o nosso. Outros eram defeitos, mas todos causavam sofrimento real que medicina tradicional não achava, porque ninguém olhava o objeto. Todos olhavam o corpo. Era a lição que medicina moderna tinha aprendido, dolorosamente, mas definitivamente. Alessandro morreu aos 80 anos, cercado pela família que Sofia tinha salvado. Marco, Chiara, 8 netos. Obrigado, sussurrava nas últimas horas. Sofia, onde quer que esteja, obrigado. Você salvou não só as crianças, salvou eu. Ensinou que sabedoria não vem só da universidade, mas da experiência, do ofício, de olhar com olhos que sabem o que procurar. Olhava para Marco e Chiara. E vocês pegaram a dor e transformaram em missão. Tenho tanto orgulho. Fechava os olhos. Homem que tinha quase perdido os filhos para a crueldade invisível, mas que tinha aprendido, que tinha acreditado, que tinha protegido depois. Enterraram Alessandro ao lado de Sofia. A lápide dizia: Alessandro Caruso, 1970-2050. Arquiteto naval que projetava iates,
mas não via perigo na própria casa. Quando a empregada mostrou espinhos escondidos nos tênis dos filhos, acreditou imediatamente, protegeu ferozmente e dedicou o resto da vida a garantir que sabedoria prática fosse honrada tanto quanto ciência. Durma em paz, pai que aprendeu a olhar onde especialistas não olhavam. 40 anos depois daquela descoberta, Marco morreu em paz aos 75 anos. Nas últimas horas, segurava tênis velho. Aquele tênis, conservado como relíquia, como lembrete. "Tá vendo isso?" dizia para os netos em volta da cama. Dentro desse tênis estava escondida a crueldade que nenhum médico achou. Mas vó Sofia, com mãos de artesã, achou. Ela tirou algo estranho e mudou tudo. Olhava para o tênis. Não confiem cegamente, não em objetos, não em pessoas, não em especialistas. Olhem, sempre olhem, como vó Sofia olhou. Fechava os olhos, último sobrevivente direto daquela tortura. Agora todos tinham ido. Sofia, Alessandro, Isabela, morta em hospital psiquiátrico. Mas o legado permanecia. Em 5.000 objetos examinados, em 78 crianças salvas de abuso intencional, em milhares de profissionais médicos que agora sabiam, olhe o objeto, não só o corpo. Como Sofia tinha feito, como todo protetor deve fazer, quando criança sofre, quando causa está escondida, quando resposta está sob a superfície, literalmente, porque essa era a verdade final. Uma noite, empregada não conseguia dormir. Pensava em crianças que gritavam, em tênis que pareciam perfeitos, em dor que médicos não achavam. E tinha decidido, vou olhar, com mãos de artesã, com conhecimento de ofício, com coragem de desmontar objeto caro. E embaixo da palmilha elegante, tinha achado algo estranho, disco metálico, espinhos de cacto, crueldade escondida à vista de todos, não com instrumentos médicos avançados, mas com faca de sapateiro, com paciência, com sabedoria que vem de 40 anos trabalhando com sapatos, como Sofia achou, como 78 vezes depois examinadores treinados por ela acharam, olhando onde ninguém olhava, tirando o que ninguém tirava, vendo o que ninguém via, porque proteção não vem sempre de tecnologia, às vezes vem de mãos experientes, de olhos que sabem o que procurar, de coragem de dizer, espera, deixa eu olhar de verdade, não assumir, não confiar cegamente, mas verificar, desmontar, examinar, como todo artesão faz, como todo protetor deve fazer, quando algo não bate, quando dor persiste, quando criança diz dói e ninguém acha causa. Tire a palmilha, olhe embaixo, como Sofia fez, como salvou 2 crianças, como mudou a medicina, um par de tênis de cada vez. Essa história abriu seus olhos? Você acredita que sabedoria prática pode salvar quando tecnologia falha? Deixa um like se Sofia é sua heroína. Se inscreve para mais histórias de observação que salva. Comenta, vou olhar embaixo, se essa história mudou como você vê objetos do dia a dia. Obrigado por ter viajado com a gente através dessa história inquietante de crueldade escondida e sabedoria que revelou. Lembra sempre, quando criança sofre e causa não é clara, olhe os objetos, não só o corpo, tênis, roupas, mochilas, camas, brinquedos. Crueldade pode se esconder em qualquer lugar, em lugares onde ninguém pensa em olhar. Mas se você olha de verdade, com mãos experientes e mente aberta, pode encontrar, como Sofia encontrou, como você pode encontrar. Tire a palmilha, olhe dentro da costura, desmonte, examine, proteja. Que Deus abençoe cada Sofia que tem coragem de desmontar objeto caro, de olhar sob superfície elegante, de achar espinhos que torturam e de tirá-los, salvando inocentes, um sapato de cada vez. Até mais, queridos amigos. Até a próxima história de gente comum que vê o extraordinário, de artesãos que salvam com o ofício antigo, de guardiões que protegem olhando onde outros não olham.